Ô Gilmar, tu é ministro do Supremo Tribunal Federal ou tu recebeu algum voto agora? Tu tá querendo legislar no lugar do presidente, é isso? Alguém aí votou no Gilmar Mendes? Porque pelo que eu tô percebendo, ele tá querendo legislar. Olha só. O ministro Gilmar Mendes deu 48 horas para o advogado-geral da União dizer por que foi revogada uma portaria que incentivava as cotas raciais na pós-graduação. Cotas para negros, cotas para índios. Olha só. Quem pode criar uma regra, pode revogar essa regra. Pela maneira com que você cria uma regra, você deve alterá-la e deve extingui-la. Isso é o paralelismo das formas. Outra é uma regra de competência. Ninguém aqui votou no Gilmar Mendes. Então eu acho que se ele quiser legislar, ele deve se colocar à disposição e botar seu nome para as urnas. Eu duvido que alguém vai votar nele, cá entre nós. Agora, quanto ao assunto. Bem, se eu fosse o AGU, eu ia dar a resposta como ela deve ser dada. A gente tem que começar a parar de bater palma para maluco dançar. Se ele me perguntou por que eu fiz isso, eu respondo porque eu quis. Não tem que dar motivo. É porque eu quis. Se eu posso instituir, eu posso revogar. Agora, se a gente quiser discutir o assunto propriamente dito, eu e você, a gente pode discutir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O branco, ele é superior ao índio? Ele é mais inteligente que o negro? Ele é melhor do que o asiático? Se a tua resposta for sim, tu é um racista. Se a tua resposta for não, tu concorda comigo. Porque para mim é todo mundo igual. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais inteligente que ninguém é superior a ninguém. E se ninguém é superior a ninguém, não tem por que eu criar uma diferenciação. Algumas pessoas vão dizer que, dado o histórico de escravidão, existe um passivo, porque os negros teriam sido alijados das riquezas da nação. Isso é verdade. A maioria das pessoas negras são pobres por conta de que existe pouca mobilidade social. Existe mobilidade, nós não vivemos em castas, mas efetivamente a maioria dos negros é pobre. Ou a maioria dos pobres é negro. Assim como os índios também, que haviam sido catequizados, tiveram oportunidades diferentes, se tornaram mais pobres hoje. E essa pobreza dos negros e dos índios geraria uma diferença de oportunidades, de preparação. E isso daria grande diferença que nós vemos hoje no acesso às universidades, e sempre víamos. E isso justificaria as cotas raciais. Só que eu preciso fazer uma pergunta número 2 para vocês. O argumento que a gente acabou de comentar, de que eles foram alijados das riquezas do país, de que não têm oportunidades de se preparar, isso é um argumento racial ou isso é um argumento social? Pensa comigo. Existe algum argumento racial para justificar cotas raciais? Porque todos os argumentos que sempre dizem acaba caindo no fato da pobreza, da diferença de oportunidades de preparação. Na verdade, para acessar um concurso público, uma universidade, uma pós-graduação, as regras são iguais para todo mundo. É uma prova e você tem que realizar essa prova. E a prova não quer saber se tu é preto, branco, índio ou verde. A prova quer saber o que você sabe. Pois bem, alguns se preparam melhor porque têm mais condições, estrutura familiar, dinheiro. Mas isso tem alguma coisa a ver com elemento racial? Ou isso tem a ver com elemento social, estrutura familiar, condições de se preparar? Pensa comigo, se você fala que vão haver cotas raciais e você tem negros de todas as classes sociais, muitos em classe baixa, alguns em classe média e poucos em classe alta,
quais são os negros que vão efetivamente aproveitar essas vagas das cotas raciais? O negro pobre que não teve condição de se preparar? O negro que tem condições medianas? Ou o negro rico? É óbvio que os mais pobres vão continuar sendo alijados dessas cotas que teriam sido selecionadas para os negros. Portanto, não faz sentido. Não faz sentido se você tem um branco pobre ou se você tem um negro pobre. Ambos estão igualmente em condições desfavoráveis. Por isso, as cotas sociais fazem sentido. As cotas sociais fazem sentido para você reequilibrar as condições de estudo. Mas as cotas raciais só alimentam o racismo na cabeça das pessoas. Alimenta jogando negros contra brancos. Isso é o que essas cotas fazem. Elas não favorecem aqueles que tornaram-se pobres por conta do processo histórico. Eles colocam aqueles que já conseguiram superar aquela bolha da pobreza e dão condições a esses, que não são os mais pobres, mas os da classe média e o da classe alta. São esses que acessam essas cotas raciais. Elas fazem mal ao sistema, elas não são justas, não são honestas. Deveriam ser colocadas nas cotas sociais, ainda porque nós sabemos que grande parte dos pobres são negros. E aí sim, com as cotas sociais, você atinge essa população. Não caiam nessa história que a esquerda plantou de que as cotas raciais favorecem a população que mais precisa. As cotas raciais não fazem isso. Esse é o objetivo da esquerda: jogar irmãos contra irmãos. A gente tem que buscar efetivamente reequilibrar. E cancelar essa portaria foi algo muito justo, porque agora a gente pode pegar essas vagas e incentivar efetivamente onde elas precisam ser incentivadas, na população mais pobre. Sejam elas de negros, na sua grande maioria, 71% de todos os pobres são negros, ou pardos. Ou então dos 29% brancos, pois eles são igualmente prejudicados pela falta de dinheiro e estrutura para se preparar. Porra, o STF, Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, prende uma menina porque soltou fogos na frente da instituição. O que é isso? Será que eles não têm nada mais sério para se preocupar? A questão da desproporção entre as reações e as ações é algo que se perdeu também, tanto dentro do debate político quanto das atividades dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam vocês, a Sarah Winter foi presa porque estaria liderando um grupo de pessoas que soltaram fogos na frente do Supremo Tribunal Federal. Essa menina foi presa através de uma ação e está sendo julgada e está sendo processada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sendo que ela não tem prerrogativa de foro. Não é qualquer um que é julgado e processado pelo Supremo Tribunal Federal. São só algumas pessoas. Aquelas que têm a prerrogativa do foro são os deputados federais, os senadores, o presidente da República, seus ministros. Esses sim. Uma menina que não tem sequer cargo público não deveria estar sendo perseguida ou sendo objeto de preocupação do Supremo Tribunal Federal. E se mantiveram ela presa por atos que sequer levam à prisão, propriamente dito, tem outros objetivos, né? O objetivo é desmobilizar as manifestações, o objetivo é criminalizar a direita conservadora, o objetivo é esticar a corda para ver até onde a gente aguenta. Mas até onde a gente vai aguentar?